Glória a Jesus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós queremos saudar aos amados irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos te convidar a abrir as vossas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 10, 11 e 12. E eu leio: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Até aqui, louvado, exaltado e glorificado é o nome do nosso Deus. Pela palavra que acaba de ser lida, quero convidá-los a, numa plena comunhão, estarmos levantando uma oração ao nosso amado Deus vivo, e o fazemos desta forma em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta hora, Senhor Deus, que nossos olhos debruçam diante da Tua gloriosa e poderosa palavra, esculpida em cada coração, que o Senhor possa nos abençoar grandemente nesta mensagem. Prepara, Senhor, a nossa mente e ao nosso coração, para que de bom grado nós venhamos, Senhor, a recebê-la, esta bênção, Senhor, e o Teu nome há de ser muito glorificado. Assim, Senhor, nos abençoa. Visita cada lar, cada família que vive tempos de perda, tempos de tristeza, mas não menos de alegria por termos um Deus nos sustentando. Assim, Senhor, opera em nossas vidas, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem que nós queremos entregar aos amados e amadas tem o título A Essência do Cristão, o Amor. Glória a Deus, né? A verdade liberta, e isto nos basta. Pois bem, amados irmãos, amadas irmãs, os textos que nós lemos estão num contexto maior, que tem os títulos: o amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Assim, em cada cristão, ou seja, discípulo, que significa seguidor de Cristo, tem que ser encontrada a marca verdadeira, que é o amor. E esta condição é mandamento, conforme nós podemos constatar na palavra do Senhor Jesus, escrita em João 13, 34 e 35. E eu leio: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que palavra maravilhosa. Vigilância, porque nós não sabemos a hora da volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua amada noiva, a igreja, ou o momento de nos apresentarmos diante de Deus. A pureza, ela nos remete a uma vida em santificação, isto é, de acordo com as sagradas escrituras.
às vezes até erramos o alvo, mas o pecado nos constrange e nós nos arrependemos e voltamos ao curso do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados, minhas amadas, o sentimento de amor pelo semelhante é copiar o Senhor Jesus, que nos amou sem esperar reciprocidade. O amor da lei tem como finalidade buscar a reciprocidade, o que não é o caso do amor de Cristo. Conhecer o tempo, o povo judeu, ele não conheceu o dia da sua visitação. E assim, nós vamos compartilhar os textos de Lucas 19, 44, que eu leio. Pois não conheceste o tempo da tua visitação. E leio João 1,11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Entretanto, nós reconhecemos que o povo judeu é o povo de Deus. Nós oramos pela paz de Jerusalém, assim expressa em Salmos 122:6, que eu leio: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Hoje, o tempo profético é da igreja, mas nós aguardamos o tempo em que o Senhor, na grande tribulação, tratará com seu povo, o povo de Israel, onde eles reconhecerão o Senhor Jesus como Filho de Deus, e no fim dos tempos, igreja e Israel serão um só povo. Louvado seja o nome do Senhor. E sem adentrarmos nas mais variadas correntes teológicas, não podemos deixar de registrar que a igreja inicia com judeus convertidos ao cristianismo. E Romanos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 trata da incredulidade de Israel, da rejeição dos judeus à justiça de Deus e o futuro de Israel. E assim, constatem em Romanos 11:17, aonde a palavra diz que se algum dos ramos que foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. E ainda Romanos 11:24 e 25 diz: porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo, ele prega a humildade que nós, gentios, temos que ter, e não um olhar de superioridade sobre o povo judeu. Mas nós os amamos porque eles são da oliveira original. E nós, certamente, como zambujeiro, nós vamos ser enxertados nesta oliveira. Porque em João 15:5, o Senhor Jesus, ele fala sobre esse propósito, não é? Que ele é a videira verdadeira. Então, meu irmão, minha irmã, o nosso sentimento é de amor pelos nossos irmãos judeus. Este deve e tem que ser o nosso entendimento. Nós abençoamos todo o povo judeu como dever. Quando nós examinamos no chamado de Abraão, lá em Gênesis 12:3, tem ali uma palavra profética de Deus. E eu leio: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Aqui o chamado para os gentios também. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Agora, retornando, amados irmãos e irmãs, ao texto lido no início, nós temos a expressão despertar do sono. O Senhor Jesus, ele se dirige à sinagoga, abrindo as Escrituras em Lucas 4, 18 a 21, ele leu: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aqui o Salvador se revela aos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados, minhas amadas, quando a palavra diz que nossa salvação agora está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Uma breve reflexão. Após 400 anos de silêncio profético, nasce aquele que os judeus ansiosamente esperavam. Mas não entenderam que em Jesus havia se cumprido a promessa. E João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, ele relata: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. E nós perguntamos: você crê no Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Creio que a tua palavra será sim. Eu creio de todo o meu coração, com todas as minhas coisas. Assim, Senhor Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E eu volto mais uma vez ao texto lido, quando diz: a noite é passada, o dia é chegado. O nascimento do Senhor Jesus é o raiar de um novo dia. E Mateus 4,16 diz, e eu leio para os amados: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Mas, meu irmão, minha irmã, a cegueira espiritual, ligados a uma religiosidade estéril, os impediram de filtrar a luz, porque a luz, ela nos tira das trevas e nos coloca no pleno conhecimento da vontade de Deus, porque em 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz. E no versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado, glorificado e exaltado
é o nome do nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. E mais uma vez, retornamos ao texto inicial, quando diz: rejeitemos, pois, as obras das trevas. Olhemos as más obras no clamor do Senhor Jesus, que 3 dias antes de sofrer o Calvário, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejos que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta teus pintinhos debaixo das tuas asas, e tu não quiseste. A tua casa ficará deserta. Que profético, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o Salvador ali clamando pelo teu povo, sentindo de que a luz ainda não tinha raiado no meio deles. Mas eu volto mais uma vez ao texto. Vistamo-nos das armas da luz. Eles preferiram as armas das trevas. E ao vestir-se das armas das trevas, ocorreu uma eleição entre Jesus e Barrabás, um salteador. Eles vão escolher Barrabás, conforme narrado em 27, 21. Eles não poderiam escolher Jesus. Eu digo, não poderiam escolher Jesus, pois se acostumaram a viver nas trevas materiais do domínio romano, fazendo consórcio ali com o seu soberano e espirituais. É uma religiosidade entregue a 613 preceitos incapazes de serem cumpridos. Entretanto, nós, como servos do Senhor, nós respeitamos, e a menção não significa desrespeito. E a palavra, mais uma vez, diz: conhecer o tempo. Nós, amados, vivemos, conforme diz em Gálatas 4:4, a plenitude dos tempos, reconhecendo que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. E este Filho que nós abraçamos com todo carinho, louvado seja o nome do Senhor. E é hora de despertar do sono. A longa noite da escravidão, provocada em nós pelo pecado, ficou para trás. Hoje nós vivemos a última hora profética. O período é o da noite, mas nós estamos despertos como as 5 noivas prudentes, com o Espírito Santo de Deus, aguardando o chamado do noivo, como azeite na botija. Eu repito, isto é, com o Espírito Santo em nossos corações, conforme narrado em Mateus 25, aguardando a meia-noite para ouvir um clamor. Aí vem o esposo, sair ao encontro, louvado seja o nome do Senhor. Essa expectativa, amados, que diuturnamente vive e convive conosco. Ora, vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. É o pulsar do nosso coração, né? Porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. O Espírito Santo tem nos mostrado tudo o que é necessário para que possamos ser aceitos como cidadãos do reino de Deus. Porque a palavra diz que a noite é passada, o dia é chegado. E o Senhor Jesus é a estrela da manhã, que nos livrou das trevas do pecado e nos colocou na luz, vencendo o inimigo que nos mantinha cativos, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, que eu leio. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais
o Deus desse século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amados, nós temos, volta e meia, respondendo uma pergunta que é repetida muitas vezes. E essa pergunta é: nós estamos vivendo a era do anticristo? E a nossa resposta, respeitando os entendimentos contrários, porque isto não nos divide, mas pelo contrário, deve nos unir. Mas a nossa resposta é: existe uma mentalidade do anticristo sendo implantada em todo o universo, preparando um cenário para que se revele verdadeiramente. Mas nós respondemos à igreja: não temais, não temais, porque isto é a voz de Deus ecoando em nossos corações, que eu repito, não temais, tende bom ânimo. Glória a Jesus, glória a Jesus. Assim, a palavra diz: rejeitemos, pois, as obras das trevas. Que comunhão tem a luz com as trevas? Evidentemente, nenhuma. Assim, vistamo-nos das armas da luz. O que é isto, pastor Carlos? Armas da luz. Meu irmão, minha irmã, há uma grande batalha espiritual. E eu os convido a examinar, entender e praticar o contido em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 18, que fala das armas espirituais, porque nós não guerreamos nem contra a carne, nem contra a sangue. Então, eu os convido a diuturnamente meditar nisso. Amém? Glória a Jesus. Vistamo-nos das armas da luz. E assim, nós queremos chamar você, meu irmão, minha irmã, num tempo que se chama hoje, a visitar o seu coração, a sua mente e responder para você mesmo, depois para o Espírito Santo, as perguntas: como está a nossa, como está a sua vida, seja ela material ou espiritual? O material nutre a carne, o corpo, é necessário, mas o espiritual nutre a sua alma. E assim você não expressar, quando Davi diz: a minha alma, ela tem sede do Deus vivo. Outra pergunta: nós temos encontrado forças para orar, para buscar comunhão, entender qual é o propósito de Deus para a sua vida? Porque eu e você fomos criados. Glória a Deus, né? Você tem tido experiência com o Senhor? Outra pergunta: como está a sua fé? Ela tem a cada dia aumentado em seu coração? E tem se preparado para viver no reino de Deus? Há uma expectativa no seu coração para um dia estar nas moradas celestiais para todo sempre com Jesus? Aleluia! E temos buscado conhecer a vontade do Senhor,
buscando na sua poderosa palavra que é viva e eficaz, conforme expressa Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois bem, cada um de nós, meu irmão, minha irmã, temos a nossa responsabilidade. E os textos que nós queremos compartilhar com os amados é que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A minha, a sua salvação, ela é individual. E Romanos 14, 12 diz: e porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não é 2 Coríntios 5, 10. Para os salvos. Esse tribunal de Cristo não é para a condenação do justo, mas para receber galardões. Mas na medida da nossa fidelidade, tais como, conforme em Marcos 16, 15, o Senhor Jesus, ele deixou um mandamento para todos nós: ide e pregai o evangelho a todas as gentes. E nós dizemos, conforme a palavra, e quem crê será salvo, e quem não crê está condenado. Misericórdia. É buscando esse que nós, todos os dias, nós pregamos a boa notícia. E finalmente, Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E meu irmão, minha irmã, por derradeiro, para sermos salvos, nós precisamos tão somente crer no Senhor Jesus, aceitá-lo como o único e verdadeiro Salvador, sentir o seu sacrifício na cruz do Calvário, tomando o meu e o seu lugar, colocando os nossos pecados em seus ombros, para nos dar uma vida eterna. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor e Salvador. No encerramento desta mensagem, meu irmão, amada irmã, nós queremos conclamá-los, se ainda não fez, a fazer uma aliança de salvação com o Senhor Jesus, romper com as trevas do pecado, experimentar um novo nascimento da água e do Espírito, aonde o Espírito será recriado e você passará a ter plena comunhão com Deus. Assim, a essência do cristão é o viver em amor, isto é, compreender, perdoar, ser sensível à falha dos nossos semelhantes, lembrando, no mundo difícil, instável e que passa por profundas e súbitas transformações, onde nós somos chamados a uma rápida adaptação, mas sem negar a nossa fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Louvado seja o teu santo e glorioso nome.